O fim de um narcisista, uma história assustadora, dramática e emocionante. Parte 2. Não pretendo defender minha conduta. Explico-a, apenas. Tendo chegado aos 53 anos com a vida cheia de pecados, meus cabelos já quase totalmente brancos, preparo-me para confessar o segundo capítulo das terríveis crueldades que fui capaz de cometer. Agradeço a Deus pela concessão de perdão, peço a Ele também sabedoria e graça, para prosseguir adiante com meu passado obscuro. Após a terrível tragédia da morte do meu pai, no final de 1998, já afastado do trabalho, o que se estendeu por 5 anos sob auxílio-doença, a qual fazia perícias a cada 2 a 3 meses. Sem alternativa ficava em casa, ora fumando maconha, ora tomando remédio. Um dia, ou outro, minha filha ficava comigo, na maioria das vezes com sua avó materna. Fui ficando cada vez mais doente, me sentia um inútil, carente, angustiado, depressivo, sentia-me inferior a tudo e a todos. A companheira saía para trabalhar logo de manhã, e eu dormia quase o dia todo sem fazer nada, só começar a reagir quando a mesma estava para chegar do trabalho. Mesmo sem vontade me levantava da cama, e tentava fazer algo para ajudar e dar a entender que estava bem. Isso não funcionava, eu estava em profunda depressão. Não conseguia esconder a carência, o mau humor, as lamentações e a frieza de coração. Portanto, o relacionamento foi ficando inseguro, a companheira já não tinha mais saco para conviver com um psicótico paranoico. Enquanto isso, mesmo que esporadicamente procurava os serviços de saúde mental, foi então que, em 2000 meu médico diagnosticou-me esquizofrênico, embora nunca me adequara aos padrões psiquiátricos e muito menos cumprir os mandamentos da saúde mental, frequentei a instituição por vários anos. Sempre fui um tanto quanto rebelde, principalmente depois que aprendi a ler e perceber o quão não condizia o que estava escrito com a prática. Entretanto, a rebeldia me trouxe retaliações, inimizades, e muitos ressentimentos alheios. Em 6 de fevereiro de 2001, meu relacionamento de 10 anos terminou. A relação ficou enfadonha. Eu oscilava entre carência, depressão e surtos, por fim determinando de vez nossa separação, infelizmente via judicial. Tudo aconteceu, devido a outro surto psicótico, por conta de percepções equivocadas, simulações, palavras mal entendidas e mal explicadas, o que consequentemente desencadeou-me delírios e ciúmes paranoicos, o que provocou uma grande discussão em via pública, onde aos gritos provoquei um barraco, ou seja, o maior evento de briga e discórdia conjugal da história de meu bairro. Quase fui preso novamente. Por fim, ela foi para a casa de sua mãe, onde só voltou para casa depois de 3 meses, após eu ser expulso da mesma pela justiça. Pronto. 2 eventos quase que consecutivos, e intenso. Matei meu pai verbalmente de forma sinistra, e mais, o fim de um relacionamento amoroso de 10 anos, e também a facilidade de estar próximo de minha filha. Minha vida desmoronou por completo, assim eu pensava, mas não tinha nem começado. Hoje escrevendo sinto que as coisas estão ainda piores, e que ainda não terminou. Um dia ou 2 ao episódio, totalmente sem chão, me internei voluntariamente em um centro de recuperação, sem uso de remédio e com bastante trabalho forçado e meditações sobre as palavras da Bíblia. Embora tenha sido pequeno o período no centro, logo quando saí, fui frequentar uma religião. Até me batizei. Estivesse sol ou chuva, lá estava eu na igreja, chorava como uma criança. Parecia que tudo estava dando certo.
Parei de fumar, beber, usar outras drogas. Não precisava de remédios, voltei a estudar, ocasião inclusive que a Bíblia me despertou profundamente o interesse por leituras. Na mesma ocasião, lia de 3 a 4 livros por semana. Prática que perdurou por 6 meses. Nesse período, aliás, por ironia do destino, foi necessário voltar a viver com minha mãe e irmãos, e mesmo separado da ex-mulher, sempre estávamos em contato um com o outro, inclusive íamos juntos à igreja. Eu ainda tinha esperança de voltarmos a morar juntos novamente. Ela me visitava às vezes, e quase todos os dias eu ia em sua casa, para não dizer todos. Como ela trabalhava até tarde da noite, combinamos que eu ficasse com nossa filha até que ela chegasse. Contudo, um belo dia, em um ritual da igreja, a qual frequentávamos, entusiasmado, e com imensa vontade de me expressar, levantei-me, como de costume de alguns dos irmãos. Emocionado, exaltando-se com a voz bem alta, falei com Deus agradecendo por tudo e pedindo perdão e bênção para todos. Perfeito. Fiquei feliz pelos sentimentos expressados. Porém, no dia seguinte, alguém não perdeu a oportunidade, e sem hesitar me cobrou com desdém, argumentando que eu não deveria ter agido daquela forma, pois eu não tinha conhecimento bastante para tal ousadia. Só os irmãos com sabedoria poderiam se levantar e orar. Segundo essa pessoa, os comentários ao meu respeito não foram nada bons. O que me intrigou é que ninguém mais da igreja se manifestou, só ela me criticou. Não sei, talvez ainda estivesse magoada comigo, devido às minhas agressividades anteriores para com a mesma. Fiquei muito ressentido, então a partir deste dia perdi o entusiasmo de frequentar a igreja. Foi o ponto de partida, para que eu começasse a entender que essa óbvia pessoa, assim como eu, e muitas outras, mesmo indo à igreja somos superficiais, fingimos serem bons samaritanos, para somente agradar aos homens e também, só quando estamos em sofrimento. No entanto, no oculto, nossos sentimentos e comportamentos continuam sendo os mesmos sorrateiros, mesquinhos e maldosos. Foi o estopim para eu nunca mais frequentar religião alguma. Hoje entendo e admito que minhas inclinações religiosas foram uma espécie de máscara para apenas me aproximar da companheira. Mesmo assim, continuei lendo a Bíblia, e com mais frequência inclusive. Intensamente peguei gosto também por outras leituras. Antes, no entanto, no período em que ainda estava frequentando a igreja, de muitas vezes, entretanto, duas que lembro fui muito cruel com minha família. Apenas por coisas banais, implicância sem sentido. Isso porque eu estava religioso, imagina se não estivesse. Na época, minha filha estava com 5 anos de idade, uma criança inocente, totalmente indefesa. Num certo dia, estávamos indo para a igreja, então ela toda alegre e contente, inocentemente começou a cantarolar uma música da Xuxa. Sem dó e nem piedade, categoricamente a repreendi estupidamente irritado. Você não pode cantar esta música, só os hinos da igreja. E por fim, com os meus irmãos, os quais, sem convencê-los com minha prática, tentava impor de qualquer forma que os mesmos também fizessem o mesmo que eu, seguir Jesus, frequentar igrejas. Eu não tinha noção, não tinha consciência da falsa santidade, tentando se prevalecer através de um comportamento hipócrita. Eu não perdi a oportunidade de oprimi-los. O mais oprimido era o irmão antecessor a mim. Foram dias e noites, por vários meses, lhe pedindo desculpas a ele por arrependimentos das palavras maldosas, as quais eu proferia categoricamente machucando sem dó e nem piedade. Eu não vivia, vegetava. Também não os deixava ser o que deveriam ser, eu não os deixava viverem. Salvo engano, em 2002 cogitou o estabelecimento do programa CAPS. Centro de Atenção Psicossocial, no meu município. Segundo a coordenadora, o mesmo ainda não seria oficial. No entanto, mesmo assim fomos transferidos para lá. Minha família também começaram a frequentar o mesmo, aliás pela primeira vez inclusive, comecei aparentemente a considerar melhor a minha família. Portanto, todos os dias, minha mãe ia comigo para participar das terapias ocupacionais, as quais, apesar da oferta mesquinha, ela nunca abriu mão de participar até o fim de sua vida.
Naquele ano, aconteceu eleições presidenciais no país. Como a coordenadora do CAPS, além de assistente social também era vereadora, contratou eu e outros pacientes da saúde mental para trabalharmos na campanha eleitoral para 2 candidatos, um para deputado federal, e outro estadual, os quais ela os apoiava. Segundo ela, seriam eles os autores da implantação oficial do projeto CAPS no município, caso fossem eleitos. Portanto, no dia 1º de setembro de 2002, os 2 candidatos vieram de helicóptero no estádio de futebol do município. Foi para mim uma grande satisfação. Fiquei muito entusiasmado com a presença de ambos. Viajei na maionese, acreditei que com a implantação do CAPS, tudo seria diferente, uma nova vida iria começar. Trabalhei com bastante afinco e entusiasmo, e por fim os 2 foram eleitos. Em 2003, já impulsados, os deputados enviaram um assessor até a sede onde iria funcionar o CAPS, a fim de agradecer e firmar um próximo compromisso, assim eu pensei. Foram bem recebidos pelos pacientes, e principalmente pela vereadora e coordenadora do futuro CAPS. Agora sim, funcionaria com serviços completos. Até ganhei um cartão de contato da assessoria dos deputados, fiquei completamente empolgado, muito contente, nunca recebera algo assim de pessoas tão importantes. Porém, nunca consegui falar com eles, e olha que tentei várias vezes. Todavia, a proposta do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, a princípio me cativou e me despertou esperança. Acolher, preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território e promover a reinserção social do indivíduo através do acesso ao trabalho, lazer, exercícios dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Justamente e principalmente os laços familiares, o qual desesperadamente eu almejava. Considerando a fragilidade emocional e a tribulação a qual me encontrava, seria um programa propício. Santa ingenuidade, eu não sabia que não ganharia uma vida nova de graça, que eu teria que pagar caro por ela, ou seja, a mudança teria que ser eu, e não o CAPS. Mas aquilo era um começo de uma nova história, a história da renovação de um homem, a história da regeneração gradual. 2003, foi quando me aposentei, o que se estendeu também a mais 4 dos irmãos. Ocasião em que ganhei um livro do meu psiquiatra, o qual me sugeriu um caminho diferente. Logo neste ano, me envolvi intensamente em atividades comunitárias e partidos políticos, na época e outras posteriores, com a coordenação do meu ex-psicólogo. Questionei por várias vezes o setor público a respeito da saúde mental, formalmente inclusive, porém nunca tivemos êxito. Suas respostas, como de praxe, sempre foram manipuladoras. Por mais que tivéssemos argumentos, eles sempre tinham poder. Foram grandes as frustrações em busca de demagogia, ou seja, ninguém estava realmente preocupado com o coletivo, e na verdade, lá no fundo, muito menos eu. Logo voltei quilômetros para trás. Em agosto do mesmo ano, recaí na droga novamente. Primeiro comecei com algumas doses de uísque, cigarros e finalmente, crack e maconha. A partir daí, comecei a chafurdar periodicamente na lama, me escravizei intensamente no crack. Escravidão que gradativamente, e a longo prazo, foi me despertando profundamente cada vez mais a consciência. Entretanto, ainda não o suficiente. As atrocidades inconsequentes, paulatinamente continuavam acontecendo. Aliás, mais várias situações horríveis e muito marcantes aconteceram. O salário de minha aposentadoria já não era mais o suficiente para as despesas. Eu gastava tudo com drogas, especificamente crack. Obrigatoriamente precisei procurar para vender latinhas, ferros velho, etc. Também comecei a furtar a própria casa. E por fim, convidei um de meus irmãos para me ajudar, o qual também conheceu, e ficou dependente das drogas de até hoje. Aliás, este mesmo irmão se comporta da mesma forma, a qual me comportei todos estes anos. Às vezes eu tomava consciência do mal que causara à família, também por conta do uso de drogas. Me arrependia todos os dias, contudo, não tinha controle dos próximos atos. Experimentei o medo avassalador de ser escravo eterno do uso de crack.
Contudo, uma profunda esperança de triunfo sobre meus maus comportamentos reinava. Hoje sei que a dependência, principalmente do crack, não era por puro e mero prazer, e sim por situações interiores mal resolvidas. Todavia eu continuava com as maldades, desrespeitava, machucava muito as pessoas ao meu redor, a família. Foi também vítima, minha irmã caçula, a qual eu sobrecarregava com cobranças injustas, a fim de querer que ela também se compadecesse da mãe, principalmente, por estar administrando a pensão da mesma. Eu ainda não entendia que somente eu tinha contas a ajustar, para me aliviar dos sentimentos de culpa. Naquela época eu usara crack todos os dias. Os sentimentos de culpa em relação à mãe reinava, portanto, havia uma incansável e perturbadora sede de redenção. Contudo, de maneira desorientada, eu exigia que os outros, principalmente a curadora da mesma, cuidasse como eu o desejava, sem respeitar suas individualidades e seus limites. Além, ao mesmo tempo em que se preocupava com a mãe, também tentava agressivamente obter dinheiro. Apesar de ser aposentado, e ter um razoável salário, não a deixava em paz. Não tinha quase roupas para vestir, me alimentava mal, era um mendigo esquelético, uma alma penada. Tentei de várias alternativas em me aderir aos antipsicóticos, mas os efeitos colaterais nunca foram nem um pouco agradável, e por fim pude entender o quanto minha mãe sofrera quando sob os efeitos dos antipsicóticos. Várias e várias vezes eu ia desesperado ao hospital para sanar aquele mal-estar. Em 2017, foi cessada a minha aposentadoria, porém a Previdência Social, por motivos óbvios, não me considerou para o programa de reabilitação profissional. Meu envolvimento voluntário me possibilitou também participar, assistir e filmar os mais variados eventos. Fui membro de associações e diretor de partido político. Assisti várias palestras sobre saúde mental, bebidas e outras drogas, sessões nas câmaras de vereadores, posses de prefeitos e vereadores eleitos, etc. Também em outros municípios. Proporcionou-me também a concluir alguns cursos, elaborar atas, fundar associação, inclusive realizar eleições e manutenções das mesmas durante todo o período. Relacionei-me com várias pessoas e instituições, as quais me foram bastante oportunas. Conheci bem de perto seus verdadeiros valores. Todos foram de extrema importância para o meu conhecimento, entendimento e desenvolvimento pessoal. As orientações do meu ex-psicólogo me ajudaram e muito a se aproximar da minha família, principalmente da minha mãe. Uma experiência imensurável, a qual me absolveu um pouco mais dos meus pecados, antes da mesma falecer. Minha mãe faleceu em abril de 2019, por conta de uma pneumonia que se arrastou desde início de 2018, no que a submeteu por 50 dias finais internada na UTI, os quais foram os dias mais dolorosos da minha vida. Além da minha mãe só me servir quando viva, sobretudo, a má influência e a negatividade que a esquizofrenia consequentemente espalha, optei a não fazer velório, para evitar mais constrangimentos, humilhações, hipocrisias, e sofrimentos. Antes, porém, desde 2003, até o último dia de sua vida, busquei com todas as minhas forças, um relacionamento mais humano com a mesma. Muito obrigado a todos que ouviram minha história até o fim. Quanto aos meus irmãos, fica para o próximo capítulo.